Certo, vamos desvendar isso. Hoje, a gente tem em mãos um material que funciona como uma verdadeira cápsula do tempo. Sim, uma cápsula bem peculiar, eu diria. Exatamente. É uma coleção absolutamente fascinante de textos datados de 4 de março de 2026. E o que torna essa investigação de hoje tão curiosa é a forma como essas fontes misturam assuntos que, à primeira vista, bom, não teriam absolutamente nada a ver uns com os outros. Nada a ver mesmo. É uma salada de temas, né? Totalmente. E a gente adora pegar materiais densos assim e extrair aquela perspectiva que muda a forma como a gente enxerga o cotidiano. O prato principal de hoje oferece exatamente isso. Oferece, sim. É um desafio muito estimulante. A nossa missão nesta análise é mergulhar fundo em um conjunto de ideias que começa, veja bem, na psicologia do trabalho diário e termina incrivelmente no clímax do fim dos tempos. Uma combinação muito rica e inusitada de perspectivas, sem dúvida. O material que compilamos é um mosaico. Ele inclui desde reflexões matinais pessoais, passa por um esboço de sermão incrivelmente estruturado por um autor chamado Cícero da Conceição Nunes. Tem também aquelas meditações de caráter histórico, certo? Isso. Textos da autora Ellen G. White, que datam originalmente de 2008. E tudo isso culmina em análises teológicas e proféticas bastante complexas. É importante deixar claro para nossa audiência que o nosso foco aqui não é defender um ponto de vista. Com certeza não. O que amarra todas essas fontes não é uma tentativa de impor uma crença, mas sim a proposição de uma lente muito específica para enxergar a vida. Uma lente sobre o tempo. Exato. A ideia de que cada segundo que passa não é apenas um tic-tac em um relógio de parede, mas a matéria-prima com a qual a identidade e o caráter humano são forjados. E para entendermos essa visão de mundo, o ponto de partida nas fontes é justamente o conceito do tempo como uma fronteira inexorável. Toda a urgência da mensagem se constrói ao redor de uma referência ao Evangelho de João. Capítulo 9, versículo 4. Isso mesmo, que fala sobre a necessidade de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O tempo, nessa perspectiva, perde aquela roupagem de mera cronologia. Deixa de ser apenas uma sequência de horas que preenchem um calendário, sabe? Ele passa a ser tratado como um recurso sagrado e, principalmente, finito. O que é fascinante aqui é a metáfora utilizada para ilustrar essa relação com o tempo. A narrativa introduz a analogia de um mestre relojoeiro. Essa história é fantástica. É muito visual, né? A imagem construída é a de um artesão extremamente habilidoso que recebe a tarefa de restaurar um cronômetro antigo de valor inestimável. Um trabalho de muita precisão. Absurda. A descrição foca nessa minúcia. O relojoeiro ajusta cada engrenagem microscópica, calibra cada mola com pinças, garantindo que todo o mecanismo interno funcione em perfeita harmonia. Tudo para refletir a hora exata ditada pelo movimento dos astros. É dedicação pura. E aí a narrativa dá uma guinada criativa maravilhosa. A ideia proposta é: e se esse relógio recém-restaurado com todas as suas engrenagens perfeitas, de repente ganhasse consciência? E ganhasse vontade própria? Imagina a confusão. Imagina só! A pequena engrenagem responsável por marcar os segundos olha para si mesma e pensa: meu trabalho é monótono demais. É indigno da minha grandeza recém-descoberta. Ela sofre de um ataque de ego. Um ego gigantesco. Essa engrenagem decide, então, que só quer se mover e marcar presença durante os grandes eventos épicos da história. Ela não quer mais saber de tic-tacs anônimos em uma terça-feira chuvosa. Ela quer soar apenas à meia-noite da virada do milênio, ou durante a coroação de um rei. A consequência óbvia que a analogia aponta é que esse instrumento complexo perderia imediatamente toda a sua utilidade. A harmonia mecânica seria destruída pelo orgulho de uma peça minúscula, e a conexão que se estabelece com a natureza humana é muito direta aí. A gente se identifica fácil com essa engrenagem. Demais. O argumento é que, na maior parte do tempo, o comportamento humano reflete exatamente a atitude desse relógio rebelde. Existe uma tendência natural de desprezar as tarefas humildes, de olhar com tédio para as obrigações diárias e invisíveis,
porque o desejo contínuo é por palcos maiores. O ser humano frequentemente anseia por ser o protagonista de grandes eventos e, no processo, negligencia os pequenos deveres, o que é uma armadilha, considerando a premissa do texto. Sim, porque a precisão do caráter é moldada justamente na fidelidade a essas pequenas engrenagens do cotidiano. É no anonimato de fazer a coisa certa, quando não há aplausos, que a verdadeira integridade se estabelece. Isso muda completamente o peso que damos à nossa rotina, o que nos leva a uma perspectiva bem intrigante sobre o próprio ato de trabalhar. Aqui é onde entramos nas reflexões de Ellen G. White. Exato. Tem uma passagem baseada no volume 8 dos manuscritos dela que aborda o trabalho não pelo viés econômico, mas sim da saúde mental e espiritual. A afirmação lá é bem forte, dizendo que uma vida inútil e focada apenas no próprio egoísmo resulta, inevitavelmente, em miséria emocional. É uma observação psicológica muito aguda dentro de um contexto teológico. O conceito desenvolvido nas fontes é de que Deus usa o trabalho como um remédio receitado para a mente enferma. E não estamos falando de carreiras glamorosas. De forma alguma. O foco é na simplicidade. O trabalho, a disciplina imposta pelas circunstâncias e as tarefas designadas, por mais repetitivas que pareçam, não são apresentadas como um castigo. Pelo contrário, são descritas como um mecanismo de cura para a alma humana. O argumento é que essa disciplina evita um laço perigoso que o texto chama de frouxa disciplina e excesso de condescendência. Espera, vamos aprofundar um pouco isso. Esse excesso de condescendência seria basicamente aquela atitude moderna de sermos excessivamente tolerantes com a nossa própria preguiça? Isso. Como quando a gente justifica procrastinar ou evitar responsabilidades sob o pretexto de estar apenas se poupando? Exatamente nesse sentido. O material sugere que fugir do dever e alimentar essa tolerância excessiva com a inércia consome o indivíduo de dentro para fora. Produz um descontentamento crônico. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a cura proposta para esse adoecimento é o serviço altruísta. E a implicação filosófica disso destrói uma barreira muito comum na nossa sociedade, a divisão entre o que é considerado sagrado e o que é secular. Uma divisão que a gente faz o tempo todo. Existe a ideia de que um momento de meditação ou a leitura de um texto sagrado pertencem à esfera do divino, enquanto limpar a casa ou consertar um vazamento pertencem a uma esfera inferior. Puramente secular. Mas a argumentação aqui vira essa lógica de cabeça para baixo. Baseando-se em princípios como os de Romanos 12, versículo 1 e Colossenses 3, versículo 23, a visão é que cada ação humilde feita com integridade e de todo o coração se torna um ato de adoração. É uma elevação extraordinária do status do trabalho braçal e cotidiano. Lavar a louça deixa de ser um mero aborrecimento e passa a ser visto como um exercício prático de cidadania celestial. A intenção transforma o ordinário em liturgia. E é impossível não notar como isso entra em choque com o mundo moderno. Choca frontalmente. A análise faz um contraste muito nítido com a nossa era. Descreve os dias atuais como um período profundamente intoxicado pelo hedonismo e pela obsessão com a gratificação instantânea. O que nos ajuda a entender a atual epidemia de exaustão, não é? A visão aqui é de uma sociedade que transformou o tempo em uma ferramenta dedicada quase exclusivamente à exaltação do eu. Há um conforto material sem precedentes, mas, segundo o autor, isso gerou uma população cronicamente descontente, incapaz de encontrar significado fora do próprio umbigo. Essa busca incessante pela autossatisfação introduz um debate teológico supercomplexo abordado nas fontes. A tensão entre a graça e a lei. O conceito de gratificação instantânea pressupõe benefícios sem responsabilidades. Transferindo isso para o espiritual, o texto argumenta contra a ideia de que a graça de Deus seria um passe livre que anula a obediência. A formulação é clara. A graça atua para resgatar, mas é a lei que estabelece os limites para manter o indivíduo no caminho. Separar a graça da obediência sincera resulta em ingratidão profunda e no que o texto chama de anomia. Anomia, termo grego para ausência de lei, certo? Literalmente a quebra intencional das regras. Para ficar mais claro, imagina um jogo de futebol
onde um dos times decide que a regra do impedimento não existe mais, simplesmente porque confiam que o juiz é cheio de graça. Não é cometer uma falta sem querer, é decidir jogar como se a regra fundamental não importasse. Essa ilustração do jogo esclarece muito bem o ponto. A verdadeira transformação não pode coexistir com um estado de anomia. E para ancorar essa ideia de tentar moldar as regras à própria vontade, os autores resgatam a história de Caim. E a lente usada foge do comum. Geralmente focamos na inveja entre irmãos, mas o texto foca estritamente na questão da obediência. A análise da rejeição da oferta de Caim não se baseia na falta de intenção religiosa. Caim construiu um altar, trouxe uma oferta. Ele teve a intenção de cultuar. O problema apontado é que a oferta refletia a conveniência dele. Ele tentou redefinir os termos da adoração, ignorando a instrução prévia de Deus. Isso levanta uma questão importante sobre a autenticidade das nossas ações. Até que ponto uma prática espiritual é genuína se ela exclui a renúncia da própria vontade? É uma reflexão que exige honestidade brutal. E a consequência de ignorar isso é severa. No material com referência a Provérbios 28:9. O aviso lá é que, se alguém decide desviar os ouvidos para não ouvir a instrução ou a lei, até a oração dessa pessoa se torna abominável. Recusar os parâmetros divinos compromete a comunicação com o divino. A espiritualidade nos próprios termos é vista como uma ilusão. E a partir desse foco no indivíduo, o texto faz um movimento narrativo surpreendente. É uma virada brusca mesmo. A câmera sai do microscópio da mente humana e engata num telescópio que observa milênios de história global. O material conduz a análise diretamente para as profecias do livro de Daniel, capítulo 2. Nós passamos da intenção do coração ao lavar a louça para a ascensão e queda de impérios globais. Para quem acompanha a nossa investigação, é fascinante observar como a lente profética do autor organiza a história da civilização. O foco recai sobre a visão do rei Nabucodonosor, que sonha com uma estátua colossal composta por diferentes metais. Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze e, finalmente, pernas de ferro. Segundo a interpretação adotada pela fonte, e mantendo aqui nossa total neutralidade ao relatar, esses metais representam a sucessão de grandes impérios. O centro da argumentação teológica e histórica repousa fortemente sobre o quarto reino, o de ferro. A leitura do texto identifica de forma categórica esse reino como sendo Roma, tanto a fase imperial clássica quanto a transição para a fase papal. A tese deles é que a influência mundial de Roma se perpetuou através de um novo sistema de autoridade. E a conexão entre Roma e tudo que viemos discutindo sobre a lei e a anomia é onde a teoria do autor se amarra. O argumento é que esse sistema perpetuou tradições que se desviam do padrão bíblico original, e a fonte aponta exemplos bem específicos para justificar essa visão. Os dois centrais afetam as práticas de adoração. O primeiro é a veneração de imagens, contrastando com o Êxodo 20, versículos de 4 a 6. O segundo exemplo apontado é a alteração da contagem do tempo sagrado, especificamente a substituição da observância do sábado bíblico pelo domingo, um desvio de Êxodo 20, versículos de 8 a 11. A linha de raciocínio da fonte é que essas alterações representam uma forma institucionalizada daquela anomia, ou quebra de lei, que discutimos no exemplo do futebol. Então, o que tudo isso significa para o desfecho do documento? A reflexão não termina apenas listando impérios ou supostos desvios. Tudo isso serve de pano de fundo para destacar a fragilidade dos sistemas humanos perante o evento culminante da profecia. A estátua não domina o mundo indefinidamente. O clímax profético ocorre quando uma pedra é cortada, mas sem auxílio de mãos humanas, indicando origem sobrenatural. Essa pedra atinge os pés da estátua, triturando o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Reduzindo os impérios a pó que o vento leva embora. Exato. O material relata que esta pedra simboliza o retorno iminente de Cristo, o evento final que destruirá os sistemas corruptos e estabelecerá um reino de justiça e verdade. É uma imagem de destruição, mas a resposta emocional que o autor extrai não é de pânico ou desespero,
É um misto de reverência e profunda esperança. O documento utiliza a antiga expressão aramaica Maranata, que significa "o Senhor vem". É uma declaração de prontidão. E tem uma beleza no encerramento. Após repreensões sobre preguiça, debates sobre graça e visões de estátuas sendo esmagadas, a fonte encerra com um cuidado quase materno. O autor invoca a bênção sacerdotal de Números capítulo 6. Que o Senhor abençoe, guarde e conceda paz. É um contraste formidável da dureza da profecia com o desejo de proteção pessoal. Uma trajetória argumentativa impressionante para textos de março de 2026. Cobrimos um terreno filosófico, histórico e psicológico enorme. Se conectarmos isso ao quadro geral da nossa análise, a grande síntese revela um mundo onde o conceito de trivialidade não existe. O tempo nunca é algo para simplesmente gastar enquanto esperamos algo melhor. O tempo é a matéria-prima da eternidade, com a qual erguemos a estrutura moral de quem somos. Isso confere um propósito incomparável às segundas-feiras mais cinzentas. O que me leva a uma provocação final para quem está ouvindo. A essência do material sugere que cada tarefa rotineira que realizamos é a minúscula engrenagem moldando quem seremos para sempre. Sendo assim, o que a nossa rotina exata de hoje revela? Observando as pequenas frustrações no trânsito, os deveres domésticos, a exaustão. Detalhes que a gente ignora. Exato. O que esses microeventos dizem sobre o império que está sendo construído do lado de dentro? Seria um império de ferro e egoísmo destinado a virar pó? Ou as fundações de um reino construído sobre o serviço e a verdade? Uma reflexão que transforma como avaliamos as próximas 24 horas. Estudar fontes tão distintas força a gente a reavaliar a qualidade da nossa atenção e intenção. É vital para expandir a compreensão da nossa própria jornada. Fica o convite para a nossa audiência a continuar buscando novas lentes e tratar cada segundo com o respeito que ele exige. Muito obrigado a quem acompanhou este mergulho profundo até o fim e até a próxima investigação.